Eu entrevistei a Ana Paula Henkel e ela mencionou um caso que foi assim, para mim foi marcante. Porque eu tinha acabado de voltar dos Estados Unidos, tinha muita coisa que eu não sabia dos Estados Unidos ainda, mesmo tendo morado aqui. E o que aconteceu? Ela virou e falou assim, vou dar um exemplo para vocês aqui do quanto que os Estados Unidos é maravilhoso. Rolou um referendo no condado dela, isso, Califórnia, tá? Que é democrata e tal. Você vê como que a estrutura política americana, ela quase independe de opiniões ideológicas, direita e esquerda, né? Aí, lá no condado dela, foi discutido se poderia ou não ter um referendo. Olha só que loucura. Vai ser discutido se pode ter um referendo, tipo, não é obrigado. Vai discutir se vai ter referendo. E tendo referendo, era para decidir se poderia cobrar um pouco a mais de imposto durante uns X anos para poder fazer a biblioteca da escola. Irmão, você consegue imaginar Brasília votando uma coisa com data para terminar? Tipo, vamos aumentar o imposto aqui só até tal ano. Eu consigo imaginar, porque no Brasil é assim, né? Não, vamos fazer só até depois das eleições, depois a gente volta. Eu consigo imaginar. Mas, assim, cara, é impossível o brasileiro imaginar. Por exemplo, vamos aumentar o orçamento para a educação. Qual é o prazo? O que vocês vão entregar? Não, é aumentar. Vai aumentar. Mas termina quando? Não, vai aumentar. Aumentar por quê? Não, é pior. É aumentar até quando? E aqui uma coisa bacana que Isso aqui é louco. O que você vai entregar, brother? O que você vai me dar, cara? Que eu vejo aqui isso é louco. Muitos lugares onde teve obras feitas, eles colocam placa. Completado como prometido. Isso. Isso eu nunca vi no Brasil. Não tô falando que não existe no Brasil, mas aqui eu vejo isso bastante. Não, eles têm orgulho de falar, a gente terminou. Eu sempre, nessa coisa de ânsia de estudar, né, esse desejo de querer estudar, eu ainda tô tentando entender como é que esse país surgiu, sabe? Porque não foi só assim, o rei Jorge vai embora, não quero mais vocês aqui. Não foi só isso, né? O professor lá até tem um artigo sobre isso, né? Explicando. Nos Estados Unidos, isso vocês podem ter como experiência na própria casa. Vocês conhecem algum jovem que começou estudando no Brasil e veio pra cá? Qualquer um. Eu conheço. Conhece? Ele teve muita facilidade em matemática, não foi? Foi, mas o resto Mas tudo... em literatura ele se fudeu, história também, não foi? Exatamente. Então, o que acontece? Você acha que a formação matemática da China é ruim ou boa? Boa. Da Rússia? Também. Boa. Do Brasil? Também. É boa. Sabe qual é a diferença dos países livres? Os países de primeiro mundo? Literatura e história. Porque verdade, nunca pensei nisso aí. Porque se você é alimentado pela experiência de outros povos, você primeiro sabe a tua história e você sabe a história dos outros. Você tem uma expansão do horizonte de consciência que vai fazer com que você tenha mais meios para poder avaliar quais decisões você vai tomar na sua própria vida. Agora, se você só tem uma formação precária de histórias humanas, você vai fazer cálculo. E o cálculo, filhão, sem experiência, Forte abraço e até a próxima. Exatamente. Que aí qualquer um que vem com falácia, não, mas vai dar assim, dá tantos milhões aqui pros pobrezinhos que eles vão sair da miséria. Aí os pobrezinhos, coitadinhos, vão lá, vão gastar o dinheirinho, não vão sair da miséria, e ninguém vai continuar assistencialismo. Exato. E acabou. Vai querer ficar dependendo do governo. Os Estados Unidos, eles não nasceram com ódio da Inglaterra. Tanto é que os pais fundadores dos Estados Unidos falam o tempo todo da Magna Carta, que é de 1200 e pouco, lá na Inglaterra. Exatamente. Eles têm referência à história da Inglaterra. Não é como no Brasil, que a galera tem ódio de Portugal, faz piada, tira sarro. Então, assim, eles sabem que a história deles veio da Irlanda, veio da Inglaterra, veio desse histórico do país, de onde eles vieram, as pessoas que estavam aqui. E a literatura sempre foi algo precioso para eles. Então, o americano médio, por mais simplão que ele seja, tô falando americano. Tô falando filho de brasileiro, filho de mexicano, tô falando americano. O americano médio, se tu fala para ele Homer, ele não fala que é o Homer dos Simpsons.
Ele sabe que é um escritor grego. Ele pode nem lembrar o nome dos livros que ele escreveu, mas ele sabe. Homero é um autor de literatura. No mínimo. O brasileiro não sabe. Não. Isso é muito foda, cara. Então, aqui a formação intelectual, ela sempre foi cuidada. No Brasil, não. O meu filho, quando ele nasceu, mesmo que ele não entendia nada, todo dia minha esposa lia pra ele. É uma diferença que faz, e eu sempre falo isso pra todo mundo. Cara, leia pros seus filhos que eles vão criar esse hábito de ler no futuro. Eu, por exemplo, não tive esse hábito de ler, porque minha família nunca foi de ler. Mas os meus filhos, hoje em dia, eles têm o hábito de sentar, pegar um livro e ficar ali sentado, em vez de estar no celular. Sim. Essa história de que tem gente que lê e tem gente que não lê é falsa, né? Todo mundo lê. Eu não leio, não. Lê. Pior que Lê, lê. mas não é O que tá livro. escrito aí na Pior que parede? lê. Não, cara. Rede social, cara. Não, eu tô falando livro, eu não leio livro. Então, mas aí que tá o ponto. Peraí. Então, peraí. Se a coisa é ler, todo mundo tá lendo Não, alguma todo mundo coisa. lê. O que eu tô querendo dizer é livros. Então, aí que tá o ponto. O problema é que uns querem ler algo melhor e outros querem só ficar lendo. Entendeu? Não, eu tô te falando isso Porque porque eu- minha esposa é americana, então é a cultura americana que leva eles ali, Sim. entendeu? É isso que eu tô querendo dizer. E eu me lembro de uma vez eu ter perguntado isso pro professor lá. Eu falei assim, pô, como é que a gente faz pro brasileiro ler? Ele falou assim, ele lê. Quem disse que o brasileiro não lê? Claro que lê. O problema é que ele não lê coisa boa. Ou seja, você tem que fazer com que ele leia tipo, algo ler bom. experiências passadas, história, essas coisas, pra você Contar uma experiência pra vocês. aprender mais. Contar uma parada pra vocês aqui. Minha esposa veio pra cá. Depois, eu fiquei 3 anos e meio sem ver minha família. Alegria do caramba, hein, Alan? Foi Eu muito bom, acompanhei isso, graças cara. a Deus. Eu tive que fazer a árvore genealógica da minha esposa. Pra tirar a cidadania italiana dela e tal, pra pegar o documento que tava faltando lá. Achamos tudo. Fiquei expert nessa porra, porque, meu irmão, quando você quer trazer a família, você faz de tudo. Né? E aí, fiquei expert em fazer árvore genealógica, tá? Se tu me dá o nome de um bisavô teu aí, eu pego aqui o Family Search, o MyHeritage, vou fazendo pesquisas Você aqui. tem as ferramentas pra montar. E também aprendi. Eu te digo depois por quê, de detalhes. Se quiser, acho que eu explico aqui. Aprendi a montar a árvore genealógica. As mais difíceis que você possa imaginar. Quando eu fiz a da minha esposa, foi moleza, né? Todo mundo é italiano. Foi... Tudo apareceu. Eu fui fazendo a minha, aí foi quando eu fui aprendendo a vencer os desafios da árvore genealógica. Mas a primeira coisa que me chocou foi a seguinte. Pô, eu sou de Morro Nova Iguaçu. Baixada Fluminense. Meu pai, negro. Você não tem passado. Foi aí que eu me enganei. Tem. Aí me acendeu uma luz. Falei assim, peraí. Se eu tenho passado, por que não me deram isso? Por que ninguém me entregou esse tesouro? Porque ninguém falou pra mim que eu tinha. Porque não é assim que você se sente quando você aprende uma coisa bonita sobre o Brasil, É verdade. o passado do Brasil, e você se sente como? Porque ninguém me falou que o Brasil era assim. Pô, o Brasil, período do Império, o Brasil tinha um partido conservador. Por que não ensinaram isso pra gente? O Brasil tinha jornal do Partido Conservador. Por que ninguém falou isso pra gente? Por que ninguém nunca falou pra gente que no período do Império o imposto era infinitamente menor do que hoje em dia? Por que ninguém falou pra gente que quando criaram a República teve uma ameaça de morte genocida, que foi a primeira revolta da Armada, que a Armada, Marinha, né? A Armada botou os navios ali e ia matar todo mundo na capital. Aí depois aí cai Deodoro e tem o segundo presidente do Brasil. Teodoro da Fonseca? Aí tem o segundo presidente do Brasil e a segunda revolta armada, de novo ameaça de genocídio. Por que ninguém falou pra gente que a nossa república nasceu assim? Por que omitem isso da gente? Verdade. Aí eu vi que a minha história era omitida de mim mesmo. Falei assim, pô, peraí, tem alguma coisa errada? Como assim a história da minha família é omitida pra mim? Então significa que ela foi omitida pro meu pai, ela foi omitida pro meu avô, ela foi omitida pro meu bisavô e culturalmente criou-se, né, o hábito de não valorizar a própria história. Pô, que povo que conseguiu crescer negligenciando e cagando pra história daqueles que prepararam onde você tá hoje. Vá a merda. Irmão, não tem essa. Neto que diz que conseguiu alguma coisa sem levar em consideração o que o pai fez, o que o avô fez. Você vai... Porque a gente tá aqui hoje por causa deles. Porra, óbvio. Porque eles lutaram e venceram na vida, por isso que a gente tá aqui.
Óbvio. Até os erros contam, cara. Exato. Até os erros contam. Pô, aprendi que com esse erro aqui do meu pai, ou do meu avô, da minha mãe, não sei o que lá, eu aprendi a ser alguém melhor pra fazer isso aqui e não aquilo ali. Então não importa se é erro ou acerto. Se você sabe o que teve antes, você vai saber melhor como escolher o futuro. Por que então que esconderam? Aí eu levantei um segundo questionamento. Falei assim, mas peraí, todo mundo esquece o passado que tem? Os ricos não. Os ricos não, amigão. Os bilionários sabem. Eles vão pra cima de tudo. Velho. Eles sabem tudinho da árvore genealógica deles. Eles sabem quem foi o pai, o avô, o bisavô, o trisavô. Os poderosos valorizam a porra da árvore genealógica. É só olhar aqui nos Estados Unidos, tem a família Rockefeller. Eles sabem que vieram no navio, não sei aonde, como que era antes. Aí eu levantei questionamento. Eu falei assim, então quer dizer que os ricaços que mandam na porra toda sabem tudo sobre a história do passado da vida dos seus parentes. E os pobres não. A pergunta que não quer calar. Quem é que quer manter os pobres com desconhecimento sobre o próprio passado? Quem sabe sobre o próprio passado. Não. Quem é que quer ocultar o passado do pobre para ele mesmo? Exatamente. É isso que eu tô dizendo. Então, assim, você. Quem sabe a história do passado são eles. Então eles querem tem ocultar. isso. Você respondeu bem. Então, assim, quem sabe a própria história acaba querendo omitir para o outro. Assim, ó, não vou deixar ele olhar isso como um valor. Só que das heranças, porque dinheiro se esvai, você pode queimar herança, você pode queimar dinheiro, casa, você queima dinheiro com coisa boa. Conhecimento. Agora, inteligência, conhecimento você não queima. Então a única maneira é ocultar, esconde, fala pra ninguém. Entendeu? Aí eu levantei assim, as duas orelhas, falei assim, agora eu vou ficar mais de olho nisso aqui. E nos Estados Unidos é assim. Aí outro dia eu encontrei um artigo onde ele fala a natureza das sociedades históricas. O que são sociedades históricas? São sociedades que marcam o tempo. Olha isso aqui, ó. A origem das sociedades históricas. Texto de 1884, aqui nos Estados Unidos. Texto do Monsenhor Robert Sutton, lá da Filadélfia. Um dos sinais certos de que um povo está avançando em direção a um estado superior, no qual letras, artes e ciências podem facilmente florescer. Pausa aqui. Isso é o sinal de uma sociedade que está bem. Você não precisa só trabalhar, você não precisa só sobreviver, mas você pode escrever, ler, pintar, entendeu? Porque é meio óbvio isso. Né? Qual é a diferença de Morro Agudo para Suíça? Morro Agudo não dá tempo de você pintar, compor, tocar violino. Morro Agudo você tem que pegar um picolé e vender no trem, brother. Você entende isso? Você tem que sobreviver. Então, para uma sociedade chegar ao ponto de ter que compor, né, tocar um instrumento, pintar, escrever, ela não pode estar passando fome, ela não pode estar preocupada em não morrer. Concorda comigo? Então é isso que ele está dizendo. 100%. Então ele está dizendo que quando a sociedade atinge esse estado superior, na qual letras, artes e ciências podem facilmente florescer, olha isso. É quando nasce entre eles, naquela sociedade, o sentimento de perpetuar a memória de dias antigos e interpretar a origem e os significados das coisas antigas. Ou seja, quando você quer perpetuar os grandes feitos do passado, aquela sociedade ela atinge um grau superior. Vai progredir, evoluir. Ó, o cara falou que bem aqui. Ele falou assim: o indivíduo que esquece seu passado é escravo do seu futuro. Exato.